Olá pessoal, que Deus em Cristo vos abençoe. Aqui estaremos dando início ao quadro que eu fiquei de levar esta semana ao conhecimento de vocês, né? Quadro a respeito dos sonhos de Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz, né, que nos últimos dias os jovens, os adultos, as crianças, os idosos teriam sonhos, teriam as visões de Deus. Glória a Deus. E hoje eu falo a respeito dos sonhos de Deus, quais eu já tive o privilégio de ter. Glória a Deus. E o mais importante de tudo isso, que é sonhos verídicos. Glória a Deus, assim como sonhou José, se cumpriu. Deus ainda revela através dos sonhos. Glória a Deus. Pois, pessoal, aqui eu quero levar o meu primeiro sonho à tona. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Esta eleição que passou, eu tive sonho com os dois candidatos a presidente. Primeiro eu sonhei com o PT, eu sonhei com o presidente, né, indo ali pegar algo em certo lugar, né, coisas que não convém eu falar, e ele ali estava com certas pessoas, mas apesar do disse-me-disse com seu nome, ele não estava no lugar de pessoas, né? Mau exemplo, ele estava no lugar de vítima, né? E ali o presidente ia pegar essas coisas ali, mas ele, Deus me mostrava ele no lugar de vítima, e não ele no lugar, né, de pessoas alheias, pessoas fora da lei. E ali ele chegava em um determinado lugar, ele entrava, e o local onde ele ia era uma fonte aqui no meu interior aqui. E eu fiquei, depois desse sonho, eu fiquei a meditar. Eu digo, fonte simboliza fundo de poço, né? E eu estava muito, confesso, estava muito equivocado com a causa, a respeito da causa de Deus. Essa eleição foi uma eleição muito confusa. Foi uma eleição muito confusa essa eleição. Conheço o carinho que eu sempre tive pelo PT. Quem não conhece Maurício ali em Lauro de Freitas, depois a gente chega lá. Então, eu digo sonho simboliza fundo de poço. Aí, fiquei com isso na mente, conversei com a irmã, falei a respeito do sonho. Eu digo, pô, Jesus, sonho é coisa boa, mas também simboliza fundo de poço. Mas tem um porém, a revelação do sonho era o quê? O minador do PT continuaria minando. O poder do PT continuaria reinando, apesar que fonte também simboliza fundo de poço. Glória a Deus. Eu digo, ou é fundo do poço, ou então o minador vai continuar minando o poder do PT. E foi realmente essa revelação. O minador do PT continuou. Também sonhei a respeito de Bolsonaro. Bolsonaro sonhava com um cortejo militar, né? Os militares, ele não estavam com aquela reverência de um cortejo militar, aquele silêncio. Eles estavam interagindo um com o outro como se tivessem inconformado. Lá no meio tá o caixão, né? Não deu para ver se era realmente o inimigo ou se era o próprio Bolsonaro. Não deu para ver. Mas eu sonhei com esse cortejo militar
a respeito de Bolsonaro. E os soldados inconformados. Então eu não sei como foi essa vitória aí, quem está falando a verdade. Glória a Deus. Não sei quem está falando a verdade. Os sonhos tá mostrando aí. Do lado do PT, fundo de poço. Mas também minador. O PT continuaria minando, reinando no poder. Apesar que também simboliza fundo de poço. E Bolsonaro, com esse disse-me disse aí, se é verdade, se é mentira, se é verdade, se é mentira, se é verdade, se é mentira, se houve fraude, se não houve fraude. Também o sonho está confuso a respeito de Bolsonaro. Os militares inconformados com a falta de reverência naquele cortejo militar. Um interagindo com o outro, inconformadamente. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Bolsonaro realmente caiu. O sonho se cumpriu. O sonho do cortejo militar se cumpriu. Bolsonaro caiu. Perdeu a cadeira. E o PT, o minador, continuou minando. Foi 2 sonhos que Deus me deu a respeito desta eleição. Glória a Deus. Já tive sonho também ali em Lauro de Freitas, o filho de uma irmã sendo levado para falsidade. Infelizmente ele estava nessa vida alheia. E ali realmente aconteceu da maneira que eu sonhei. Ele sendo levado para a falsidade dos seus próprios colegas. Então, o outro sonho que eu sonhei, pessoal, foi a respeito de Deus me levando pela mídia. Pode passar, Robin. Foi Deus me levando pela mídia. Glória a Deus. Eu sonhava que um rapaz aqui do meu interior vinha trazer pão, já a gente estava ali naqueles eventos. E esse rapaz, esse irmão, vinha trazer pão pra gente que estava naquele evento. E ele dava, cada um ele dava 2 pão. E chegava na minha vez, ele me dava o meu. Só que sobrava muito pão. Aí ele preferiu jogar o pão fora do que me perguntar se eu queria mais. E eu fiquei olhando para aqueles pão, desejando aquele pão. Em seguida, Deus me leva agora a uma mesa aonde tinha lá pessoas da mídia. E uma mesa muito farta. Glória a Deus. Então, pessoal, eu venho passando um grande sufoco e perseguição, até mesmo injustiça. Meu pastor aqui em Teodoro Sampaio me levou para diante do promotor com seu auxiliar e mais uma testemunha falsa que ele arranjou para testemunhar contra a minha vida. E o promotor fez questão de pressionar minha mente, que se fosse para diante do juiz, eu ia sair preso. E eu fui sozinho, sem advogado. E aí, então, sofri toda essa pressão lá com esse promotor ali em Terra Nova. E com esse meu pastor, Jorge Brito, aqui em Teodoro Sampaio. Tirado a Deus em cima do altar. O mesmo que disse que falou diante da igreja que homens de Deus têm que casar com mulheres virgens. Porque a dele, ele casou virgem. Humilhando a igreja do Senhor, quase arrombou a porta da missionária Naína, uma pessoa que tem compromisso, zelo pela obra. Naína tem enchido a igreja, ele tem esvaziado. Muitas ovelhas se desviou. Hoje está aí mulher traindo marido, marido traindo mulher dentro da igreja. Alguns se desviaram. 2 foi para outra igreja, eu usei o respaldo bíblico, que temos que ser submissos à liderança, mesmo ela errada. Números 12 ali, Moisés, Miriam e Arão se levantando contra a sua vida porque ele errou.
E Deus agora deixou Miriam e Arão leproso por causa de Moisés. Quem era Moisés? O homem mais manso da face da terra. Glória a Deus. Então, eu usei esse respaldo bíblico de Números 12, uma pregação que eu tenho, você vai conhecer, que não devemos se levantar contra a nossa liderança, mesmo ela errada. Mas é porque a liderança merece ser respaldada? Não. É porque Deus querendo tratar da ovelha, na maioria das vezes. Porque nem toda liderança é digna de se comparar com Moisés. Moisés era o homem mais manso da face da terra. Ao contrário de Jorge Brito, aqui em Teodoro, que chegou lá na porta da missionária Naína, querendo romper a porta dela. Teodoro Sampaio, a vizinhança toda sabe disso aqui. Falou diante do altar que homens de Deus têm que casar com mulheres virgens. E que arrancar os tocos velhos da igreja, botou os anciões, coitado, para congregar dentro de casa como peixe fora d'água. 2 anciões morreram. Aí eu lhe pergunto, no tempo de Deus ou foi até apressada a morte desses anciões? Porque caminhando como um peixe fora d'água, Jorge Brito botou para congregar dentro de casa, porque ele disse que ia arrancar os tocos velhos da igreja, que o carro dele não é táxi para estar carregando ninguém não. E por causa até de um astrociamento que alguns têm, por causa de 100, 200, 500 metros, ele fazendo questão do carro dele na obra, um carro que é mantido pela igreja, endividou a igreja para poupar o carro dele, e o carro dele não ser na mão de quem está, na mão dos filhos, na mão de quem está, na mão de neto. Endividou a igreja, comprou um carro para a igreja está toda endividada. Uma igreja que tinha uma meta de 18 mil mensal aqui em Teodoro, não bate mais essa meta, porque Jorge Brito e Gilson matou a igreja. Você falar que eles deram para negociar o altar, usar a influência da Assembleia para colocar no poder quem eles querem colocar no poder, tirando até um governo digno para colocar um governo não digno. Muitos escândalos aqui em Teodoro Sampaio. Então, 2 anciões já morreram. Jorge Brito vem direcionando toda essa humilhação à igreja, que homens de Deus têm que casar com mulheres virgens diante da igreja. E arrancar os tocos velhos da igreja, realmente colocou os anciões para congregar dentro de casa. Tem ancião até hoje dentro de casa, coitado, como um peixe fora d'água. E 2 anciões já morreram. Quase arrombando a porta da missionária Naína, uma mulher que tem zelo, vida no altar e tem enchido realmente a igreja do Senhor. Porque, glória a Deus, esse não pode ser comparado com Moisés. Deus respaldou Moisés por Moisés ser o homem mais manso da face da terra. Mas quando a gente respalda uma liderança dessa, que temos que ser submissos a uma liderança dessa mesmo ela errada, é Deus querendo cuidar, tratar da ovelha, como Deus trouxe 2 de volta que foram para IBCO, aqui em Teodoro Sampaio. Deus trouxe 2 de volta para a Assembleia através de usar o respaldo bíblico. Glória a Deus. Pois, então, esses são os escândalos dos altares de Deus. Você conhecerá muitos escândalos dos altares de Deus. Provarei o quanto esses altares estão profanados. Muitos altares no Brasil estão profanados. Vou explicar a você o que é profanação. E muitos escândalos desses homens de Deus, que a igreja, a Assembleia de Deus, muitas igrejas já viraram uma empresa. Já viraram uma empresa, esses homens estão sem respeito para apoiar ninguém. Para apoiar ninguém. Tem pessoas que ficou muito confusa nessa eleição, como eu fiquei muito confuso, mas eles não estão sendo mais exemplo. Muitos escândalos nos altares de Deus. Além de Jorge Brito trazer todos esses escândalos aqui para Teodoro, Jorge Brito me levou para diante do promotor com testemunha falsa. Um dos seus escândalos aqui em Teodoro Sampaio. Arranjou 2 testemunhas falsas. Gilson, que recebeu o castigo de Deus, não passou na prova da OAB, incapacitado, tem que negociar o altar de Deus para ser alguma coisa na política, tirar os políticos que Deus quer honrar, humilhar
política, como Tailândia aqui em Teodoro, que ele humilhou, e Deus queria honrar a Tailândia aqui em Teodoro. Pois esses têm que negociar o altar para ser alguma coisa na casa de Deus. Incapacitado, não quer ler Bíblia, Mateus 7,7, eles não encontraram. E fica assim, ó, um escândalo atrás do outro na casa de Deus. Ah, que a igreja não bateu a meta dele, a oferta está muito pouca e que assim não dá. A meta de oferta da igreja é tanto. Ô, Jorge Brito tem matado as ovelhas do Senhor aqui em Teodoro, como esses no Brasil estão matando a igreja do Senhor em muitos altares, profanando o altar do Senhor, obrigando a ovelha a tanta coisa. Ai! Ai! Ai dos pastores de dispersar as minhas ovelhas. Eu mesmo a descerei do céu e as apacentarei. Pois, como Jorge Brito, existe muitos em cima dos altares de Deus. Eu vou provar que esse altar está profanado. É o nosso vídeo de crítica do meu canal de YouTube. Desde já eu peço a vocês, nos ajude com o nosso canal, deixando o seu joinha, fazendo seus comentários, compartilhando, ativando o sininho. Valeu? Deus abençoe. Então, esses são os escândalos aqui em Teodoro Sampaio. E Maurício debaixo de toda essa vingança. Por que Maurício está debaixo de toda essa vingança? Pensando que vai conseguir combater, frustrar o que está na minha vida. Porque eles estão pensando que eles vão poder com essa espada. Bom dia, Antônio. O melhor convite é aquele que não querem te fazer, como foram obrigados a ver Davi brilhar no meio deles. E ungiu Deus a Davi no meio dos seus irmãos. 1 Samuel 16, no final do capítulo. E ungiu Deus a Davi no meio dos seus irmãos. Olha como Deus fez questão de mandar uma pirracinha para esses. Glória a Deus. Pois esses deram para negociar o altar do Senhor. Aí quando o faraó chega no poder, primeiros da casa, olha, Deus me deu até na sabedoria de Salomão, Cântares. Primeiros da casa, como manda a Bíblia, primeiros da casa, quando o faraó chega lá no poder, o faraó não deve nada a esse, negociou o altar com ele. Aí, o faraó só quer fazer o seu terreiro. Fica aí os macumbeiros pisando a igreja do Senhor. A igreja do Senhor só acha uma vaga para limpar chão. Porque os faraós estão reinando no poder, graças a quem? A própria igreja, principalmente a Assembleia de Deus. E Lauro de Freitas? Por que Maurício está debaixo dessa vingança? Em Lauro de Freitas, com esse respaldo bíblico, que Jonathan se vira contra a sua própria liderança, para dar livramento a Davi. Quem era Davi? Um ótimo rei, que Deus levantou para tirar o povo de debaixo do mau jugo do rei Saul. Porque o espírito de Saul está reinando pastores como Jorge Brito. E eu usei aqui o respaldo bíblico, que Jonathan se vira contra a sua própria liderança para dar livramento a Davi. Quem era Davi? Simbolizava povo, um ótimo rei que Deus levantou para tirar o povo de debaixo do mau jugo do rei Saul. Glória a Deus. E Lauro de Freitas usei esse respaldo bíblico. E Maurício, com essa espada, porque Maurício não é qualquer guerreiro, Maurício é treinado por Deus, é quem é meu professor. Aleluia! Continência aos únicos que conseguiu exaltar Deus na terra, Marco Feliciano, Júnior Trovão, é quem tem espada. Porque nem toda exaltação é exaltação de Davi. Só falo de Davi, Marco Feliciano, Júnior Trovão,
E alguns que eu não conheço muito, mas eu sei que tem outros que conseguiu exaltar a Deus, porque Deus exalta muitos, mas só os contados de dedo conseguem o exaltar. É difícil exaltar alguém exaltado. Pode vereador fazer deputado, mas deputado pode fazer vereador. É difícil exaltar alguém que já é exaltado. Pois, e agora, eu usando o respaldo bíblico, que Jonatas se vira contra a sua própria liderança para dar livramento ao povo, e disse, olha, vote em quem Deus te direcionar, não em quem a Assembleia de Deus está te mandando. Porque isso é uma vergonha para quem ora pela cidade. Pois, todos os pastores foram obrigados a pular para o lado de Moema Gramacho, o PT em Lauro de Freitas. A mulher já tinha 2 mandatos. Querendo retomar o 3º mandato. Quem queria atrapalhar? A Assembleia de Deus de Missão. Agora vira até irmão da Universal. A Universal agora é até salva. Queriam se aliançar com a Universal para atrapalhar Moema Gramacho. Mas Maurício frustrou os projetos desses. E é por isso que Maurício não é querido no reino de Deus. É por isso que Maurício, como Davi, vai ter que pelejar suas próprias guerras e exaltar a Deus. Glória a Deus. E Deus mandará a estrutura que colocou na vida de Davi através de Abigail. Deus infartará a muitos Nabal. Vão passar mal sobre a minha vida quando vê o meu triunfo. Rebanho de Nabal se diz homem de Deus, influenciado por Saul, querendo prejudicar o Davi do Senhor, sem querer sair da frente para o Davi do Senhor passar. Mas a estrutura que Deus colocou na vida de Abigail, na vida de Davi, a mulher de Nabal, a estrutura de Nabal, Deus agora mata Nabal e coloca Abigail no caminho de Davi com toda a sua estrutura. Pois a minha Abigail é a mídia. Oh, aleluias! Porque os sonhos de Deus ainda se cumprem. Adiantou a falsidade dos irmãos de José? Adiantou, aleluia, o exagero de Samar? Abinadab, Eliabe, a palavra de Deus refrigera. Como alguns irmãos de José é obrigado a se influenciar. Não queria matar José, foi de onde veio a ideia para vender José, porque tem uns que querem até matar. Ir para diante do promotor, tentar encerrar em uma cadeia, usar de filho de Belial, testemunha falsa, tem uns que querem até matar. Então, nem todos os irmãos de José recebem o furor da espada de Deus. Mas Deus tem refrigério. Samuel foi obrigado a sujar suas mãos de sangue com medo de abater Saul. Muitos se influenciam com medo de perder. Os covardes têm medo de perder. Olha o Maurício aqui. Vê se Maurício aplaude a esses. Como Jorge Brito. Esses em todo o Brasil são aplaudidos. Vê se Maurício aplaude. O verdadeiro homem de Deus, denuncia o escândalo. Aleluias! Ou você acha que Deus me deu uma espada para eu bater continência pro escândalo? Aplaudir vocês, rebanho de analfabetos, que a maioria dos líderes é analfabeto. Tá bem longe de ser um Davi do Senhor, um Trovão, um Marco Feliciano, que tem espada. Glória a Deus. Falo de Marco Feliciano porque foi os poucos que eu assisti, foi ele Trovão, mas ainda tem mais que está na exigência de Deus manejar bem a palavra. Agora, obreiro aprovado do que não tenha do que se envergonhar. Eu creio que tem pregador que chega em cima do altar e entrega o que Deus manda. Eu não posso falar mal de todo mundo, que aí o problema vai ser eu. Mas denunciar o escândalo só para quem tem espada. Porque a maioria bate palma para o escândalo.
para esses que a igreja de Deus já virou uma empresa, né? Queria ficar isento de um bocado de coisa, né? Apesar que essa eleição ainda tô confuso. Mas bem que você gostaria, né? Que Bolsonaro aí, que ganhasse, né? Porque vocês queriam, hein? Ficar isento de um bando de coisa, hein? Mas confesso que essa eleição eu tô confusa. Glória a Deus. Mas... aleluias. Oh, aleluias. Em Lauro de Freitas, eles foram obrigados a pular. Como um macaco pula de um galho pro outro, para o lado do PT. Maurício entrou nos coletivos e mandou fogo na falsidade que queria negociar o altar de Deus. Vê se eles não souberam logo pular. Pularam pro lado de Moema Gramacho. Quem ficaria prejudicado? Pastores, desamar ovelha. Eu amo as minhas ovelhas. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Queria reeleger um homem ali em Lauro de Freitas que judiou da cidade. Queriam reeleger, negociar o altar de Deus. Esses que se dizem amar ovelha. Quem ficaria prejudicada? As ovelhas. Por quê? Moema Gramacho teria o mesmo carinho pelas ovelhas do Senhor? Quando se trata de dinheiro, uma banana para ovelha, não é não, pastores? Uma maioriazinha aí. Uma maioriazinha, não agravando a todos. Creio que ainda tem remanescente. Ainda tem remanescente no reino de Deus. Mas que se dane-se ovelha, hein, pastores? Pois, em Lauro de Freitas, é só procurar saber lá o ex-maluquinho e eles vão te falar o quanto esses pastores, através da minha vida, beberam um cálice muito amargo, o cálice qual ele chamou com a própria mão dele. Ao contrário do cálice que ele botou Tailândia aqui em Teodoro para beber, uma pessoa que fez um grande bem à cidade e recebeu um grande mal. E Gilson e Jorge Brito ajudou ela a colher o mal que ela não plantou. Trouxe um bom governo para a cidade. E agora, quando ela precisou de um apoio, Gilson e Jorge Brito negociou o altar de Deus aqui em Teodoro Sampaio. Por uma secretaria. E saiu como ruim. Saiu como ruim. Não tá mais lá na prefeitura. Não é, Gilson? Pois, pessoal. Deus me deu sonho me levando pela mídia. A mídia será a minha Abigail. Muitos Nabal vai infartar. Eu não tenho dúvida disso. Como Davi, eu estou cantando um vitória antes da hora. Porque eu sei o que é que eu tenho nas mãos. Eu tenho a espada que ele me deu e a sede de vingança dele em reparar os seus altares que estão profanados. Faraó reinando em cima dos altares de Deus. Apesar de Faraó, irmão, que ele traz leveza para a cidade. Tem Faraó que ele traz leveza para a cidade. Mas os altares de Deus, alguns, eu acredito que não é todos, estão o diabo em cima do altar de Deus. Porque está trazendo cada faraó para o altar de Deus, como ali em Lauro de Freitas queria colocar. Quem esses queriam colocar em cima do altar de Deus? E não pense que com esses aí o primeiro é da casa não, viu? Eles, além de colocar certos faraó em cima do altar, ele não está nem aí que é as ovelhas que vai pagar. Porque faraó, na maioria das vezes, a maioria dos faraó só sabe dar honra aos dele. Apesar que existe
Faraó que tem amor, tem hospitalidade no coração. Mas procura saber quem é esse ex-prefeito que a Assembleia de Deus de Missão queria se aliançar com a Universal. Procura saber quem é esse ex-prefeito lá em Lauro de Freitas, que eles queriam atrapalhar Moema Gramacho. Pois aí tá os sonhos de Deus. Deus, também eu sonhei, como eu estou falando a você, me levando pela mídia. A mídia será a minha Abigail para Deus me dar livramento debaixo dessa toda a opressão e judiação e injustiça que eu estou com o meu ministério. Deus me mostrou, me honrando pela mídia, onde esses estavam ali de mal vontade, de me dar pão, de me dar alimento, me dando alimento com mal vontade. Eu sonhei eles me dando alimento com mal vontade e fazer a questão de jogar o resto fora, nem me perguntava se eu queria mais, só para fazer a questão de me humilhar. E agora Deus me leva a uma mesa farta, só com pessoas da mídia. Glória a Deus. E aqui está se cumprindo. Abriu o nosso canal do YouTube, né, diretor? Deus está, glória a Deus. Dá o legal, diretor, pai, para o pessoal ver seu legal. Deus está honrando o nosso canal do YouTube, porque porta que Deus abre, ninguém fecha. Glória a Deus. Já estão até se reunindo aqui na cidade. Segundo o meu diretor, tá rolando um boato aí que eles estão se reunindo, dizendo todo mal contra meu nome, glória a Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É só perguntar quem é o ex-maluquinho ali na Itinga, em Lauro de Freitas, e o que esse aqui fez por zelo e respeito às ovelhas do Senhor. Glória a Deus, que os seus próprios pastores estão agora prejudicando, matando a igreja do Senhor. E aqui está Deus aí me honrando através da mídia. A gente, com menos de 2 meses que a gente tem, né diretor? Deus está bombando nosso canal em horas, em inscritos, em seguidores, em visualizações. Deus está bombando, tem muitos conteúdos ricos para entrar, glória a Deus. Muitos conteúdos ricos para entrar. E o nosso Deus, ele é estratégico. A reunião está forte, eu creio, em todo o Brasil. A reunião está muito forte a meu respeito. Mas, como Davi, o melhor convite é aqueles que não querem ver você tomar posse. 1 Samuel 16. E ungiu Deus a Davi no meio dos seus irmãos. José estava tão com uma grande sede de justiça em seus irmãos que ele fez questão de meter um susto quando Deus exaltou José. Então, Deus é estratégico. Quando Deus quer te exaltar, não tenha quem consiga te atrapalhar. Salomão de novo, viu, meu diretor? A oferta de Salomão, segundo as Crônicas 9. Naquela hora, diretor, saiu em cântaros primeiro. E realmente, hoje eu me tornei uma pessoa muito desejada pelas virgens. Deus é fiel. Apesar, olha como é meu dente aí, ó. Muito crack eu já usei, mas essa mente, Satanás, perdeu. Glória a Deus. Já fui parar na Cracolândia já. Por causa de Jorge Brito e Gilson aqui em Teodoro Sampaio. Um ano atrás, eu cheguei a desejar sair do evangelho e jogar todas as pregações que Deus me deu. Eu quis esquecer. E aí, depois de mais de uma semana que eu deixei Deus me levantar, aquela vida não me pertence mais, o Espírito Santo foi trazendo tudo de volta às pregações. Eu dentro do carro ali, nas transportadoras, trabalhando em São Paulo, e meditando, cada viagem de 1 hora, 1h30, eu estava ali meditando, buscando as pregações que Deus me deu, as quais vocês tomará conhecimento. Glória a Deus. Deus, ele é estratégico. Deus não perde peleja. Queria matar José por um lado, Deus levou por outros lados, terras estranhas. Queria matar Davi por um lado, Deus levou por terras estranhas. Deus, ele é estratégico. Glória a Deus. Eu sei que grande é a reunião contra a minha vida. Glória a Deus. Mas também, assim como Davi e como José, eu já estou contando os projetos de Deus antes da hora. Deus abençoe aí o quadro de sonho que eu fiquei de levado. Sonhei com o PT, com o Bolsonaro. Aconteceu da maneira que eu sonhei. Sonhei Deus me levando pela mídia. E aqui
Deus está me honrando, né, diretor? Menos de 2 meses de YouTube, a gente está bombando em todo o Brasil, porque Deus, glória a Deus, Ele dará os teus inimigos nas tuas mãos. Eis que eu porei teus inimigos por escabelos de teus pés. Envergonhado e confundido ficarão os teus inimigos. Para cada dia de vergonha, dupla honra. Glória a Deus. Pois, Maurício, será ali até mesmo livramento para muitos obreiros que está servindo de escada para pastor como Jorge Brito e Gilson aqui em Teodoro. Muitos obreiros aqui, Deus querendo honrar, meu coração anda amargurado sobre esses obreiros. Deus querendo honrar. E há muitos anos só servindo de escada, a esposa já se atribulou, a cidade toda falando da esposa de um obreiro aqui. Porque se o coitado não ir suar para levar o pão de cada dia para dentro de casa, tá bem longe de dar uma faculdade aos filhos. A filha agora deu para ir para rede social, sensual, rede social, toda sensual. Não sei se Deus já trabalhou, já deu vitória ao obreiro. Não vou falar o nome dele por ética, mas um grande obreiro. Minha alma anda amargurado a respeito desse obreiro. Servindo de escada para pastor, como Jorge Brito, e auxiliar como Gilson aqui. Matando a igreja do Senhor. Deus abençoe. Maurício, é livramento de Deus na vida de muitos obreiros. E levantarei muitos cantores na área da música. Pode procurar saber a respeito de Maurício aqui em Teodoro. Já estou produzindo muitos CDs. CDs de vários cantores aqui em Teodoro já tenho produzido. E também ali em Lauro de Freitas, vou produzir também alguns CDs ali. E Maurício é livramento, é exaltação do anonimato de muitos. Porque Deus é o Deus que afunda reinado e levanta reinado. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Continência, Marco Feliciano, Júnior Trovão. E alguns que eu não estou lembrando aqui também.